Nossas Bíblias, primeira Epístola de São Pedro, capítulo 3, versículo 13 ao versículo 22. Primeira Epístola de São Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 13 a 22. Temos feito, irmãos, a exposição desta epístola já há alguns domingos. Hoje nós queremos ler com os irmãos essa segunda parte, aliás, a terceira parte do capítulo 3, conforme a divisão feita aí pela Sociedade Bíblica do Brasil, que traz como título A Prática do Bem ao longo de idade segundo o exemplo de Cristo. De 13 a 22, eu convido os irmãos a lermos alternadamente o texto, mesmo assentados, como os irmãos se encontram, mas com reverência, muita reverência para com Deus, que faz sua palavra, nós faremos a leitura. 1 Pedro 3, do 13 ao 22. Nos diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar se for zelosos do que é bom? Mas agora da justiça, bem-aventurados sois, não vos arrependeis, portanto, as suas ameaças, e nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticarmos o que é bom do que praticando o que é mal. uma única vez, desesperados, os justos eles justos, agora muito a Deus, outros se no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, dos quais todo bem, todas as obediências, como de Deus, a palavra de Israel, enquanto se preparava, na qual todos a saber, 8 pessoas passaram a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. o qual depois de ir para o céu, está entre Deus, e quando ele se tornar os santos, e contestados por eles. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, obrigado pela tua palavra, Senhor, que nós abrimos nesta noite, a qual, ó Deus, nós temos como única regra de fé e prática, Deus. Nós nos colocamos submissos, ó Deus, à tua vontade, à tua revelação. Declaramos, ó Deus, a infalibilidade da tua palavra, a suficiência, ó Deus, do poder dela em nos conduzir, em nos transformar, em nos fazer, ó Deus, andar nesse caminho tão maravilhoso que tu nos deixa. Obrigado, porque nela nós temos encontrado, ó Deus, a razão para a nossa existência. Temos encontrado, ó Deus, os mandamentos do Senhor para que possamos viver, ó Deus, de acordo com a tua vontade. Se conosco nesta noite, que o teu Santo Espírito, ó Deus, mais uma vez, interprete a tua palavra, nos leve, ó Deus, à interpretação plena da tua palavra, que ela possa ficar guardada no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Assim nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos em um mundo que tem a sua base na retaliação, na revolta, na ira, na rebeldia, na calúnia e em tantas outras coisas desagradáveis. É comum nós nos depararmos constantemente com pessoas revoltadas umas com as outras, com situações, não só com pessoas, de pessoas para pessoas, mas também com situações vivenciadas, vividas. É comum nós convivermos com pessoas
iradas, com pessoas enraivecidas por questões, por relacionamentos, né? Essa semana eu me deparei com uma situação um tanto quanto constrangedora, né? No local que a gente faz compras, parece que já é comum, né? O dono ficar descontando as suas frustrações dos funcionários, né? Aquilo fica muito constrangedor, né? Para nós que estamos ali, para o cliente que está comprando, ver aquela situação de atrito entre ele e os funcionários. Né? E a gente identifica, irmãos, que o nosso mundo é marcado por essas características de pessoas enraivecidas, de pessoas com raiva, de pessoas tentando de alguma forma justificar a forma como elas vivem e como elas se expressam. Né? A violência, infelizmente, ela tem arregimentado multidões, ela tem cativado o apreço de muitas pessoas. Nós convivemos também com pessoas violentas nas palavras e nas ações. Isso é comum na nossa cultura. Né? As calúnias que muitas vezes surgem, elas são muitas vezes justificadas por outras calúnias. Nós vivemos também num mundo imediatista, num mundo emergente, num mundo que caminha rapidamente e que quer respostas rápidas, em que as pessoas não têm mais a paciência e a esperança, a experiência, né, de buscarem e esperarem em Deus as respostas. Quando nós somos assolapados por alguma coisa, alguma situação, alguma afronta por alguém, nós queremos de imediato dar respostas, nós queremos ver essas respostas. Nós convivemos também num mundo, irmãos, em que as pessoas querem respostas rápidas e respostas eficientes. Mas nós, infelizmente, também vivemos num mundo em que as pessoas perderam a preocupação com o certo e com o errado. O que funciona é aquilo que traz resposta certa, aquilo que traz resultados imediatos. E as pessoas perderam essa noção e têm perdido essa noção até mesmo do certo e do errado. É comum nós vermos pessoas defenderem o errado como certo, abraçando porque o caminho foi errado, o caminho trouxe respostas mais rápidas e acabam abraçando e caindo em abismos sem precedentes, porque perderam o temor, porque perderam o senso do certo e do errado. Infelizmente, nós vivemos numa cultura assim. Nós somos levados, nós somos muitas vezes arrastados para essas situações e para esses contextos. Irmãos, nesse aspecto, o mundo em que os crentes do tempo do apóstolo Pedro, esses que estão recebendo, os receptores das suas epístolas, eles estavam vivendo, não era muito diferente desse mundo em que nós vivemos. Os leitores de Pedro estavam vivendo um contexto de calúnia, de perseguição. Nós lembramos do contexto em que eles estavam na dispersão, vivendo em 5 pontos diferentes do Império Romano, estavam sendo caluniados, estavam sendo confiscados, muitos já tinham morrido perto de seus parentes, filhos, esposos, e eles viviam nesse contexto. De sorte que a preocupação, irmãos, do apóstolo Pedro, quando ele escreve, uma das preocupações de Pedro, quando ele escreve a esses irmãos, consistia em orientá-los na forma em que deveriam responder e que deveriam se relacionar com o mundo assim, com o mundo em que eles estavam vivendo. Ele já, na verdade, ele já os exortou no que diz respeito ao relacionamento deles com eles mesmos, crentes com crentes. Ele orientou a forma como esses irmãos deveriam se relacionar com os inimigos dos crentes com a vida prática, como é que deveria ser a vida prática. E nós continuamos caminhando, observando agora Pedro, mostrando, depois de ter falado e ter escrito coisas tão profundas acerca da salvação, que compreende o versículo 3 do capítulo 1, até o seu final, Pedro vai expor a obra da salvação de Deus através de Cristo Jesus. Depois ele começa aplicando essas verdades à vida prática daqueles irmãos. Mas especificamente, irmãos, agora, ele direciona a sua palavra, a sua orientação, a sua exortação, a forma como os crentes deveriam testemunhar a fé perante os não crentes que presenciavam os seus sofrimentos.
Enquanto aqueles que não serviam a Deus estavam vivendo aparentemente uma vida sem dificuldades aparentes, dificuldades loucas, esses crentes que professavam o nome de Cristo estavam vivendo sob pesada angústia, pesada perseguição, empreendida pelo Império Romano, em especial pela pessoa do imperador Nero, que foi um imperador violento, imperador cruel com relação aos cristãos, aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus. Ou seja, os crentes aqui na Ásia Menor estavam vivendo num contexto de intensa perseguição. E o personagem principal que era responsável por essa perseguição era o imperador Nero. E como era que esses irmãos deveriam viver? Como era que eles deveriam se comportar? Qual seria a prática da fé desses irmãos em tempos tão difíceis, em tempos de tanta angústia? Nós, como crentes, irmãos, em qualquer lugar que nós estejamos, em qualquer região que nós possamos estar, de forma mais intensa ou menos intensa, nós temos sido provados. Nós vivemos sob perseguição, seja aberta, seja velada, nós vivemos perante essa perseguição. Nós somos vistos dessa forma. Desde o dia que nós entregamos nossa vida a Cristo Jesus, nós passamos por essas dificuldades, enfrentamos essas dificuldades. E eu queria pensar com vocês aqui, segundo a escrita do apóstolo Pedro, como devemos testemunhar a nossa fé, irmãos, perante os não crentes. Como é que nós devemos testemunhar da fé em Cristo, da fé que um dia foi nos dada através de Cristo, perante aqueles que não creem em Deus, perante aqueles que são incrédulos, que não conhecem a Deus, que não reconhecem a Deus como Senhor, como a Salvador da nossa vida, da nossa alma, do nosso curso, é Senhor sobre tudo que há em nós. Né? Como é que nós devemos, dessa forma, testemunhar? Pedro vai responder-nos na primeira parte desse texto, e é dessa primeira parte que eu fico com os irmãos desta noite, que compreende do versículo 13 até o versículo 17, do nosso compromisso para o próximo domingo, do versículo 18 até o versículo 22. Pedro vai responder, vai orientar aqui esses irmãos como é que eles deveriam viver. E a intenção, irmãos, a exortação de Pedro aqui consiste em que eles deveriam intensificar a prática do bem, independentemente das circunstâncias que eles estavam vivendo. É isso que Pedro vai nos orientar. Vai instruir aqueles irmãos e a nós aqui nestes versículos de 17 até, do 13 até o 17. Algumas expressões, irmãos, ficam muito evidentes de como esses irmãos deveriam se empenhar nesse sentido. No versículo 13, ele vai dizer assim: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Nesse versículo 13, Pedro aqui relembra algo natural, algo na essência do curso normal de todas as coisas. Nós chamamos aqui de algo natural. Ele diz: se vocês fizerem o bem, é inevitável que vocês sejam louvados. Isso era o que se esperava naturalmente, irmãos, do magistrado, daqueles que governavam, daqueles que impunham as leis, as diretrizes para que o povo cumprisse, para que o povo observasse. Pedro está lembrando, ora, quem é que vos há de maltratar se forem zelosos do que é bom? Pedro está dizendo, intensifiquem a prática do bem. Vivam o bem, pratiquem o que é bom, porque é natural que aqueles que praticam o que é bom sejam louvados, sejam reconhecidos. As autoridades, irmãos, elas foram constituídas por Deus para promover o bem e corrigir o mal. Para promover aqueles que vivem, proteger e defender o direito daqueles que vivem na prática do bem, mas também para corrigir o mal. Nós lembramos que Paulo já escreveu sobre isso, orientando os irmãos em Roma, no capítulo 13 da sua epístola aos Romanos, versículo 4. Ele nos diz o seguinte, o texto: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, ou seja, para promover o bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal.
O que Pedro está, na verdade, nos lembrando aqui é que se aqueles irmãos se empenhassem na prática do bem, eles não tinham que entender punição alguma. Eles deveriam viver em paz, sabendo que a prática do bem consistia no reconhecimento, ou seja, no louvor. Vocês serão louvados pela prática do bem. De qualquer forma, irmãos, o empenho pelo bem deve ser o objetivo. E quanto ao julgamento, nós devemos deixar com Deus. Muitas vezes acontece o seguinte: nós vivemos na prática do bem, nós praticamos o que é bom, nós praticamos o que é certo. E só nos sobrevém a adversidades, muitas vezes não vem esse questionamento sobre nós. Mas o que nós devemos, o que Pedro está dizendo a esses irmãos, nesse contexto, irmãos, que muitas vezes acontecia o contrário, eles se empenhavam na prática do bem e vinham às perseguições. O que Pedro está dizendo é: continuem vivendo, intensificando a prática do bem. E quanto ao julgamento, e quanto às recompensas, deixem nas mãos de Deus. É melhor vocês sofrer praticando o bem do que vocês se venderem à prática do mal para evitar determinado tipo de sofrimento. Pratique o que é bom, continue praticando o que é bom. Na verdade, é essa a palavra de Pedro. Na verdade, é essa a exortação de Pedro. Dizer: olha, mesmo que o mal traga respostas rápidas, mesmo que aqueles que estão se empenhando na prática do mal estejam aparentemente na vossa frente, saibam de uma coisa: um dia essas coisas serão mostradas nas festas. E vocês precisam e vocês devem continuar praticando o que é bom. Então, irmãos, independentemente daquilo que nós temos sofrido, independentemente daquilo que nós estejamos enfrentando, mesmo praticando bem, mesmo quando essa revolta venha sobre nós, e nós nos perguntamos: o que foi que eu fiz para estar passando por isso? Saibamos de uma coisa, irmãos: é necessário que nós continuemos nos empenhando na prática do bem. Mesmo que os homens, mesmo que o contexto, mesmo que aquelas pessoas que convivem conosco, que governam sobre nós, não nos retribuam, nós não esperamos, irmãos, simplesmente uma recompensa do mundo. Nós aguardamos a recompensa dos céus, de Deus, em Cristo Jesus. E era essa mensagem que Deus estava passando aqui para esses irmãos. E é essa mensagem que nós devemos guardar, irmãos, no nosso coração. O versículo 14, Pedro diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, ou seja, por causa daquilo que é bom, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Pedro, mais uma vez, nos chama a atenção aqui. E ele é como se Pedro estivesse aqui nos perguntando, mesmo que seja natural, que aqueles que vivam na prática do bem sejam louvados pelo bem que praticam. Eu pergunto aos irmãos: é garantia que as autoridades ajam assim, promovam o bem e nos louvem? Não, não é garantia. Não, pois eles são imperfeitos. Eles são passíveis de erros, de serem injustos. Mas ainda que os crentes, irmãos, recebam muitas vezes a forma injusta daquilo que eles deveriam receber, eles devem permanecer firmes no propósito de propagarem o bem. E Pedro fortalece o argumento, fazendo-nos olhar para Deus, fazendo-nos olhar para o Senhor. Ele diz: bem-aventurados sois diante de Deus, se assim vocês viverem. Quando recebemos o mal, irmãos, pelo bem que praticamos, qual deve ser a nossa atitude? Quando nós fazemos o bem, em troca desse bem, nós recebemos o mal. Mesmo que vocês sofram, Pedro está dizendo aqui, pela justiça, ou seja, pelo nome de Cristo, isso é digno. Os crentes são bem-aventurados, mais do que felizes, por sofrerem por esta causa. Sofrer pelo que é justo. Sofrer pelo que é certo. Muitas vezes nós estamos expostos, irmãos, ao sofrimento por aquilo que é certo.
Porque você disse alguma coisa que não agradou a pessoa. Porque você disse uma coisa que é certa, segundo a palavra de Deus, segundo os propósitos de Deus, mas segundo aquela pessoa que me ouviu, não é certo. Não agradou aos seus ouvidos. E nós sofremos. E se nós sofremos por isso, irmãos, é um sofrimento justo. E esse é o contexto, irmãos, daqueles leitores, injustiçados, caluniados, confiscados. No entanto, mesmo assim, deveriam buscar conforto em Deus, deveriam olhar para Deus, não deveriam estar se apegando ao contexto imediato, ao contexto de convivência, mas estarem olhando para Deus, olhando para o Senhor. Quando recebemos, irmãos, o mal em troca do bem que praticamos, Deus nos dará força, Deus nos consolará e até mesmo nos dará alegria em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio às tristezas, em meio às injustiças que nós enfrentamos. Devemos lembrar, irmãos, dos nossos antepassados, que também sofreram por amor a Cristo, por amor ao seu nome, como os profetas. E o maior exemplo é o exemplo de Cristo Jesus. O maior exemplo, o exemplo maior, o macro exemplo, é o exemplo de Cristo Jesus, que se empenhou no bem, na obra de Deus, na obra do Senhor, foi crucificado, não foi reconhecido neste mundo. Mas é salutar nós lembrarmos, irmãos, aquilo que Paulo escreve aos Filipenses, dizendo que a Cristo foi dado o nome que está sobre todo nome. O nome que um dia toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar perante Ele, porque Ele é o Senhor. E nós devemos ter a nossa esperança, nós devemos ter, irmãos, o nosso conforto em Cristo. Não devemos tentar apaziguar, não devemos tentar mascarar as coisas desse mundo para, muitas vezes, nos levar por um caminho, por um atalho que não seja o caminho de Deus, não seja o caminho do Senhor. Se nós tivermos que sofrer, irmãos, pelo nome de Cristo, pelo que é justo, que nós soframos. Porque bem-aventurado nós somos se sofrermos por aquilo que é justo, por aquilo que procede de Deus. O reverendo Hernandes, no seu comentário, ele disse que um garoto de 12 anos, no período da Segunda Guerra Mundial, recusou-se a juntar-se ao movimento na Europa. Os líderes do movimento, diante de sua recusa, disseram: "Você não sabe que temos o poder de lhe matar?" E aquele jovem respondeu: "Vocês não sabem que eu tenho o poder de morrer por Jesus, de morrer por Cristo, pela fé que eu tenho no Deus eterno, no Jesus, no Cristo que me salvou?" Então, irmãos, essa é a grande resposta. Diante das ameaças do mundo, diante das perseguições do mundo, nós devemos estar certos de que aquele que nos salvou é poderoso e nos faz bem-aventurados quando nós sofremos pelo seu nome. Policarpo foi preso em Esmirna. Policarpo foi um dos discípulos de João, do apóstolo João, por causa da sua fé. O líder romano prometeu soltar-lhe se negasse a sua fé e blasfemasse contra Cristo. A isso Policarpo respondeu: "Há 86 anos tenho servido a Cristo e ele jamais me desamparou. Como posso agora blasfemar contra o meu rei e Salvador?" E ele passou pelo sofrimento, ele passou pela angústia, ele passou pelo martírio. A palavra de Deus nos diz, irmãos, bem-aventurados são aqueles perseguidos por causa da justiça, embora sofrendo, embora morrendo aqui na terra, não negam a sua fé, e serão honrados por Deus, serão recebidos em glória, serão coroados do presente verdadeiro, da vida eterna, das benesses eternas que Deus nos prometeu. Nem sempre, irmãos, a fé nos isentará do sofrimento, da dificuldade. Pelo contrário, muitas vezes a fé parece aguçar o sofrimento, atrair o sofrimento. Mas Deus fortalece os seus filhos. Deus está com aqueles que nele confiam. Deus, em sua bondade, quando seus filhos passam pela dor, Ele transforma as circunstâncias que os fazem sofrer em coisas boas. Aquilo que aparentemente
nos trazia o sentimento que nos parecia no início ser uma maldição, Deus transforma em bênção. Olhemos, irmãos, para a vida de José do Egito. Ainda jovem, ele foi tirado do convívio da sua família, do seu pai. Os seus irmãos o venderam como escravo. Mas Deus, de tal forma, trabalhou, irmãos, a trajetória de José, que no final da história ele é o salvador da sua casa, o salvador da sua família. Ou seja, aquilo que muitas vezes vem sobre nós com a aparência de mal, com a determinação de mal, Deus, em seu poder, transforma em bem. Deus transforma de tal forma que a sua vontade é cumprida em nossas vidas. Talvez a situação, irmãos, que você esteja passando hoje, Deus esteja preparando você para uma bênção. Deus esteja preparando para algo tremendo que você ainda não conseguiu entender. Você só vai entender lá na frente. E a história de José do Egito me chama muito a atenção. Nos emociona muito com relação a isso. Porque embora ele passe pelo sofrimento, pela fornalha do sofrimento, mas Deus transforma tudo aquilo mostrando o seu propósito. Nada que acontece, irmão, na nossa vida é sem propósito. Deus tem propósito. Deus está na condução. Deus nos mostrará a forma como Ele está trabalhando em nossa vida. Não devemos temer, irmãos, não devemos nos amedrontar. Não devemos tomar os atalhos diante do sofrimento ou das ameaças que nós somos submetidos quando praticamos o bem. Não negue a sua fé. Não negue a sua fé em meio ao sofrimento. Talvez o sofrimento e a provação que você está passando seja uma oportunidade para você firmar a sua fé. Para você dizer, eu creio no meu Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive, como disse Paulo. Estarmos firmes, cruzarmos firmes, estarmos firmes na rocha que é Cristo Jesus. Nem tampouco nós devemos mudar a nossa atitude e nos revoltar contra Deus em meio ao sofrimento. Pedro diz que eles deveriam ainda mais se empenhar na prática do bem. Quando as circunstâncias, quando as lutas se avolumar, se acumulassem, eles deviam ainda mais se empenhar. Veja aí comigo o versículo 15. Ele diz, antes, vejam que ele terminou dizendo, mas ainda que venhais a sofrer, por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Ele começa o versículo 15, abre o versículo 15 dizendo, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança que há em vós. Ele começa com essa expressão antes, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor do vosso coração. A palavra, irmão, santificar aqui é separar. Santificar, santo é separado. Pedro está dizendo, separem no coração de vocês. Separem a Cristo, tenham Cristo, valorizem a Cristo no coração de vocês. Tenham Cristo em primeiro lugar em vossa vida, no vosso coração. O coração do homem é extremamente enganoso, irmãos. Mas Cristo precisa ser o primeiro do nosso coração. Deus precisa dominar sobre o nosso coração, sobre a nossa vontade. Ele deve estar, irmãos, em evidência em nossa vida prática. Em vez de tender a maldade àqueles que querem nos fazer mal, nós devemos fortalecer o nosso testemunho em Cristo. A nossa vida prática em Cristo. O que é que isso significa, irmãos? O senhorio de Cristo deve aparecer em nós, ainda mais quando sofremos pelo seu nome. Obedecendo os seus mandamentos, vivendo a sua vontade, manifestando o nosso testemunho pleno em Cristo Jesus. É nos sofrimentos que as pessoas mais nos questionam a respeito da nossa fé. Você não é crente? Como você explica isso? Como você explica essa situação que você está vivendo? E com isso, irmãos, Pedro aqui está mostrando que não há momento mais maravilhoso, apropriado para mostrarmos o Senhor de Cristo sobre nossas vidas do que esse.
Não, irmãos, não é nos momentos bons, não é nos momentos que nós estamos passando por uma calmaria. Infelizmente, irmãos, isso é do ser humano. Parece que nós estamos bem e nós relaxamos. Nós esfriamos. Nós nos esquecemos, parece, que Deus está conosco. O salmista diz que é nos tempos da prosperidade que muitas vezes ele esquece das benesses de Deus, da ação de Deus. Mas quando as crises vêm, irmãos, é nesse momento que nós devemos nos agarrar a Deus. Nós devemos nos apegar ao Senhor. É nesses momentos que são oportunos nós testemunharmos de Cristo. Meus irmãos, os sofrimentos que Deus nos permite passar não servem para nos tornar duros, murmuradores, frustrados. Os sofrimentos que Deus nos permite passar é para que o nosso coração seja quebrantado, para que a nossa vida seja trabalhada, para que nós sejamos transformados, para que essas experiências elas nos moldem. Esses momentos eles são propícios para testemunhar que Deus é Senhor sobre nós, mesmo em meio às angústias. As respostas práticas da nossa vida. Segredo, irmãos, quando tudo está fácil, quando tudo está boa, é muito fácil. Mas, vez por outra, Deus nos tira, Deus nos permite sair da nossa zona de conforto. E Ele não faz isso, irmãos, para nos destruir. Deus não é um Deus carrasco. Ele não é um Deus maldoso, Ele não é um Deus violento. Ele faz isso para o nosso bem, para que nós firmemos o pé na rocha, para que nós estejamos firmes no Senhor. Quando o sofrimento se abate, irmãos, sobre a nossa vida, não devemos murmurar, não devemos reclamar, não devemos nos revoltar. Mas nós precisamos, na verdade, pedir discernimento a Deus para testemunhar de Cristo. Você pode estar pensando, pastor, não é muito fácil se ele está dizendo isso aí. O Senhor não vive o que eu estou vivendo, o Senhor não está passando o que eu estou passando. De fato, irmãos, é difícil a aprovação, é difícil o sofrimento. Mas é momento de nós olharmos para Deus, olharmos para o Senhor, de nós santificarmos a Cristo no nosso coração, de nós separarmos o temor de Deus no nosso coração, de nós evidenciarmos a nossa fé plena em Cristo, firmarmos a nossa esperança, fazermos como fez Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, quando ele escreveu o livro das Lamentações. E assim, irmãos, devemos prosseguir, firmes em Deus, firmes em Cristo, independentemente das circunstâncias. Amém, meus irmãos? Versículo 16. Ele diz, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Desse versículo 16, irmãos, Pedro aqui trabalha as nossas respostas a esse contexto. Ele responde aqui, mas de que forma esse testemunho deve ser dado? Ele diz com mansidão, com temor, com boa consciência. Em tempos de sofrimento, irmãos, nós podemos até testemunhar de Cristo. Mas Pedro lembra que isso não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Não é de forma soberba, não é de forma insubmissa, não é com má consciência diante daquilo que nós estamos vivendo. Ele lembra que os crentes devem ter uma postura correta de como testemunhar. Em tempos, irmãos, de ansiedade, de lutas, as palavras que pronunciamos podem ser desprovidas de utilidade para um bom testemunho. Nós podemos muitas vezes expressar com a nossa fala uma visão equivocada de Deus. Uma visão que não é a ação de Deus. Nós podemos sair reclamando, murmurando, dizendo que Deus está me punindo, Deus é um Deus punidor, é um Deus que tem me castigado. Por quê? Não, meus irmãos, nós devemos ter cuidado. Em tempos de crise, em tempos de ansiedade, que somos expostos. Como também nesses tempos, irmãos, podemos até mesmo negar a nossa fé pela forma como nós falamos nos momentos em que estamos passando. Já convivi com muitas pessoas que aparentemente caminhavam bem na igreja,
caminhavam bem nos caminhos do Senhor, mas de repente desistiram. E quando a gente interpela, conversa com elas, elas dizem: ah, mas Deus foi cruel comigo. Deus fez isso comigo, por isso eu desisti da fé. Por isso eu desisti da caminhada cristã. São semelhantes àquela semente, irmãos, que foi semeada, né, pelo semeador, e ela caiu entre os espinhos. E as provações, as angústias da vida vieram, e elas não tiveram uma visão correta. É pelo que falamos, irmãos, é pelo que comunicamos às pessoas, a forma como nos relacionamos com Deus, que Ele se relaciona conosco. O nosso temor a Deus aparece nesses momentos. Deus não é um Deus irado, com chicote em suas mãos, punindo e se vingando. Não é esse Deus que nós servimos, irmãos. Nós somos chamados a conhecê-lo, a reconhecê-lo, a testemunhar da sua ação misericordiosa sobre nós. Não podemos, irmãos, desonrar e envergonhar o nome de Cristo nesses momentos. O diabo está muito interessado nessas coisas. Que nós desonremos o nome de Deus nos momentos em que nós estamos passando por angústia. Pelo contrário, ele diz que no final do versículo, envergonhados ficarão aqueles que difamam o bom comportamento de Cristo. Veja como é que ele diz. Fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Da forma como nós testemunhamos, como aqueles irmãos deveriam testemunhar. Peçamos, irmãos, sabedoria a Deus para nos momentos que nós somos injustiçados, para que nós não desonremos o nome de Cristo, para que não envergonhemos o nome de Cristo, mas para que envergonhados sejam aqueles que difamam o nome de Cristo. É muito próprio, irmãos, a linguagem do salmista no Salmo 69, versículo 6. E ele nos fala de um temor, para que nós não nos tornemos desonradores do nome de Cristo. Veja o que é que o salmista Davi nos diz. Salmo 69, versículo 6. Salmo 69, versículo 6. Davi diz: não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Ó Senhor Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Devemos ter cuidado, irmãos, para nesses momentos de angústia, de dor, de sofrimento, de provação, nós não desonrarmos o nome de Cristo. Logicamente, irmãos, que como cristãos não devemos buscar e viver em busca do sofrimento. Mas se ele foi inevitável, e muitas vezes que seja por Cristo, pela justiça, pelo bem, que as nossas vidas se empenhem nessas circunstâncias para que o nome de Cristo seja honrado, para que o nome de Cristo seja louvado e apareça neste mundo, porque Cristo disse que nós deveríamos ser a luz deste mundo, nós deveríamos ser o sal desta terra. Paulo depois disse que nós devemos ser o bom perfume de Cristo. E assim, irmãos, que nós devemos testemunhar. E de fato, irmãos, nem sempre Deus nos isenta do sofrimento. Nem sempre Deus nos isenta do sofrimento. Existe um sofrimento que é da vontade de Deus. Pedro fala sobre ele no versículo 17. Ele diz: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticando o mal. Quando o sofrimento, irmãos, é da vontade de Deus? Quando nós sofremos por amor a Ele. E quando sofremos por amor a Cristo, por amor ao Senhor. Quando nos empenhamos, irmãos, em praticar o que é bom. E sabe o que é que diferencia o sofrimento que é da vontade de Deus do que não é? Quando o cristão sofre pela justiça, ele sabe que Deus está no controle e que providencialmente o guiará a sua glória. Quando nós olhamos para isso que eu estou dizendo aqui, irmãos, na vida do apóstolo Paulo, nós vamos nos deparar com um homem sofredor. Um homem que nos seus momentos antes da conversão, ele impôs o sofrimento à igreja do Senhor. Ele perseguiu,
No seu chamado, na sua conversão, Cristo diz a ele: olha, Paulo, eu vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. E Paulo entende, irmãos, esse sofrimento. Paulo é um nome de dores, um nome de sofrimento. Mas jamais, irmãos, encontramos Paulo murmurando, Paulo revoltado contra Deus, pois ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Deus estava controlando todas as coisas, estava conduzindo para o propósito final. O mesmo Pedro nos lembra no capítulo 4 desta mesma carta, versículo 16. Ele diz assim: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Antes glorifique a Deus com esse nome. O escritor aos Hebreus, na sua carta, capítulo 12, versículo 2, ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual não troca da alegria que está com a proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que está assentado à destra do trono de Deus. Então, irmãos, o nosso exemplo é Cristo. O nosso exemplo é o Senhor. Não devemos temer as coisas desse mundo. Não devemos temer as adversidades desse mundo. Mas devemos temer a Deus. Devemos temer ao Senhor. Devemos santificar a Cristo no nosso coração, vivendo para a glória do seu nome. Eu concluo, irmãos, nessa noite, lembrando que as nossas respostas a esse mundo não devem ter a origem em seus valores e em suas concepções. Eles são corrompidos. Os valores desse mundo são corrompidos. Estamos nesse mundo, irmãos, mas não lhe pertencemos. Nós temos uma pátria superior. Os nossos valores, os nossos argumentos estão em Deus, em sua palavra. Quando sofremos, não devemos responder com ofensas. Quando caluniados, não devemos responder com calúnias. Quando nos maldizem, não devemos retaliar. Mas no sofrimento devemos honrar o nome de Cristo. Sofrer, todos sofrem. Todos se revoltam, murmuram, blasfemam. Mas quando Deus permite que o crente sofra, Ele não permite isso por acaso. Ele tem um plano especial. Ele tem um propósito especial. Talvez você que está aqui nesta noite esteja sofrendo. E talvez seja um sofrimento injusto. E aos seus olhos, pode ser que você até tenha pensado que Deus não está fazendo nada. Mas tenha sempre no seu coração: se for por Cristo, não se envergonhe. Glorifique a Deus, glorifique o Senhor. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Nós cantamos hoje: Deus é soberano sobre o céu, sobre a terra e sobre o mar. Ele é soberano sobre as nossas vidas. Ele é Senhor sobre nós. Que Ele mesmo, irmãos, nos conduza em sua vontade. E que aproveitemos esses momentos para testemunhar firmemente do nome de Cristo. Para a glória do seu nome, que nós possamos viver esse Evangelho. Sabendo que nós, quando aceitamos a Cristo, quando entregamos nossa vida, nós ouvimos o chamado de Cristo que nos diz: aquele que vir após mim, quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Amém? Vamos orar, irmãos. Glória a Deus. Agradeço pela palavra, pelo que nós ouvimos, que Deus nos proporcionou nesta noite, que de fato esta palavra se torne prática viva no nosso coração. Deus bendito e amado, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Tua palavra santa, verdadeira, fiel, eficaz, perfeita. Ó Deus, que nos revela e que nos mostra, ó Deus, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos ajuda, Senhor, a cada dia, mesmo em meio às lutas e sofrimentos, glorificarmos, ó Deus, o teu nome, exaltarmos o teu nome, que de fato possamos nos prostrar perante a tua vontade, sabendo que tu estás no mundo. As provações, ficarmos a Cristo no nosso coração. Que o teu nome seja exaltado. Nos livra, Senhor, envergonhados, desonrados do teu nome, mas vivermos, ó Deus, para o louvor da tua nome. Ser conosco, ser com o teu povo. Assim nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Nós abramos os nossos sinais em 320.
brilha no viver. Convido os irmãos a se colocarem de pé, nós estamos encerrando a nossa atividade nesta noite. 320. Somente ao Senhor fazer o Senhor, Ele espera de um mundo, mas as coisas das humildes não me os fazer talvez alguma vida possa encontrar talvez algumas almas precisaram uma mensagem a você. Talvez alguma vida possa esconder, o maior que vinha sendo pessoas mas minha tua devoção. Quantas almas lindas jazem ao redor de ti, trabalhas total brilhando no meio do teu brilhando no meio do teu Deus talvez alguma coisa possa esconder, brilhando no meio do Amém. Vamos orar, pedir que Deus nos faça brilhar cada vez mais, independentemente das circunstâncias e a despeito delas, que Jesus possa brilhar, que nós possamos refletir a luz de Jesus Cristo neste mundo. Vou pedir ao nosso irmão Ricardo, que nos esteja nos levantando nessa oração, para o qual nós estaremos cantando a bênção e trazendo alguns serviços aos irmãos. Maravilhoso Deus Pai, Deus e louvamos Deus eterno, Cristo Jesus, e agradecemos, bendito seja o Senhor, por toda a eternidade, e agradecemos, Senhor Deus, por mais um momento, Senhor Deus, que os santos conseguem em tua casa, Senhor Deus, e louvando, Senhor Deus, e agradecendo, nos arrependendo, Senhor Deus, dos nossos pecados, e agradecemos também, Deus Todo-Poderoso, pelo alimento espiritual, Senhor Deus, hoje, Senhor Deus, peço, Senhor Deus, para que em todos os momentos, Senhor Deus, esteja conosco, nos protegendo, Senhor Deus, deste mundo, Senhor Deus, para que onde estivermos, Senhor Deus, sejamos para a sua glória e sua honra, seu louvor, Deus. Tudo isso, Senhor Deus, que pedimos, Senhor Deus, e que agradecemos em Cristo Jesus, e que peço também, Senhor Deus, para que o Senhor abençoe, não puder ir hoje, esteja abençoando, protegendo Deus também, Senhor Deus. Nosso tudo isso que pedimos, Senhor Deus, e agradecemos em nome do Salvador. Amém. Amém. Irmãos, em paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado eterno Pai, as bênçãos, a companhia e as consolações do Espírito Santo, Senhor, repouso sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Agradecemos a todos os irmãos que estão aqui conosco esta noite.